pessoal, tudo bem? Eu sou o Zeca do Esportes e a gente está falando aqui do canal Lendas do Esporte. Inclusive a gente pede para que vocês compartilhem o nosso canal, que vocês se inscrevam no nosso canal, e a gente vai aproveitar a oportunidade hoje para falar da falência do futebol do Noroeste Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Né? Aquelas tardes de domingo maravilhosas que tínhamos aqui no interior, infelizmente, né, a gente não tem mais. A gente não sabe quais os motivos. Então a gente vai falar das equipes profissionais, né, que hoje eram profissionais lá no passado e hoje não mais são profissionais. E a gente vai começar pelo Itaperuna Esporte Clube. Mas antes de ser o Itaperuna Esporte Clube, era Porto Alegre, uma junção de Porto Alegre, Unido e Comércio e Indústria. 3 equipes de Itaperuna que se uniram para fazer o Itaperuna Esporte Clube. O Itaperuna, na década de 80, resolveu aí, né, participar da 3ª divisão. Foi uma festa na nossa região, a gente sabia que nós tínhamos uma equipe que participava do campeonato da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, e Itaperuna fez uma campanha maravilhosa, né, na década de 80, na 3ª divisão, sagrando-se campeão. Depois subiu para a 2ª divisão, um campeonato dificílimo. A gente lembra que houve, né, a final entre Itaperuna, o rubro-negro, né, do Noroeste Fluminense de Itaperuna, contra o tricolor da região do Rio, que era a Cabo Friense. Então foi interessante, foi um momento que a gente ainda estava tendo um campeonato chamado Copa Noroeste de Futebol, Campeonato Noroeste de Futebol. A final foi entre 3 equipes, né, uma triangular final entre a equipe campeã do NAC, Natividade Esporte Clube, vice-campeão Aeroporto e campeão, 3º lugar, o Itaperuna Esporte Clube, que eu tive o prazer naquela época de fazer parte daquele elenco. Enfim, então o Itaperuna veio, né, foi jogos lendários que nós tivemos ali no estádio Jair de Siqueira Bittencourt. O Itaperuna, daquela oportunidade que jogou com o Flamengo da primeira vez, ganhando de 2-0, gols do Alexandre, grande amigo Alexandre, depois o Adãozinho. E o Itaperuna retornaria de novo, outro jogo com o Itaperuna, ganhando o Flamengo novamente, né? Dessa vez o Flamengo estava com Sócrates, estava com o Zico, estava com o Tele Santana, e o Itaperuna novamente aí, repete, né, para ganhar o Flamengo. Isso, inclusive, tem outros canais no YouTube que falam em relação a isso, e a gente tem visto, né, esse relato do Itaperuna. E em seguida o Itaperuna, ele acontece essas coisas interessantes. O Itaperuna foi o clube que participou de um jogo aquático. O campo do Itaperuna estava debaixo d'água, teve um jogo que teve que parar. Foi assim, umas coisas deprimentes que o Jair de Siqueira Bittencourt viu aquele estádio. E logo depois foi uma coisa assim, meio grotesca, uma coisa para a gente ironizar, e uma coisa engraçada, que foi o técnico Paulo Massa, não concordando com o jogo que o Itaperuna estava fazendo, não recordo ainda da equipe aqui, para ele protestar contra a arbitragem, protestar o que havia, ele tentou tirar a roupa, ficar nu no campo do Itaperuna. Então são coisas que acontecem ali no estádio Jair de Siqueira Bittencourt. 1997. O Itaperuna tinha uma chance, se ganhasse o Vasco, de disputar um quadrangular entre os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Faltava 15 minutos para terminar o jogo, e nós em cima, 2-2, e nós em cima do Vasco, e bola na trave, a gente ia ganhar o jogo. E o que aconteceu? Aos 38 minutos, Edmundo arranca em posição legal. Dribla o goleiro Pacato e toca para o gol. Vasco 3-2. O pessoal do Itaperuna reclama impedimento. Os meus jogadores ficaram realmente transtornados. E começou a falar com o juiz, ele aí começou a expulsou 3. Revoltado com o juiz José Carlos Santiago, o técnico Paulo Mata invade o campo e protesta, tirando a roupa. Já que eu estou sendo roubado, que eu vou ser roubado, me leva as calças. Mas eu achava que eu estava de cueca. Aí é que tá. Fiquei nu mesmo, porque eu, a partir de hoje, eu abandonei minha profissão. Entende? Me envergonho de trabalhar no futebol carioca. E hoje eu estou aqui em Salvador, desempregado, sem trabalhar na minha profissão, e pedindo uma chance, né? Quem sabe se um amanhã não vai existir uma pessoa direita, honesta, que veja as minhas qualidades, para eu ainda voltar a trabalhar no futebol brasileiro. E continuando, então essa foi a questão do Itaperuna, né? A gente não sabe por que o Itaperuna parou de disputar o campeonato profissional. A gente não sabe se foi por questão de falta de estrutura, se foi por uma questão política entre, né, diretoria, algumas outras questões. A gente só sabe que agora o Itaperuna ele retorna para a 3ª ou ele retorna para a 2ª divisão, para a 4ª divisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, porque o Itaperuna parece que desistiu de uma competição dentro do campeonato, teve alguns problemas, alguns embrólios. E o Itaperuna hoje, infelizmente, está lá no estádio Jair de Siqueira, servindo de estacionamento. Parece que tem um problema judicial, eles estão resolvendo essa questão. E com isso, o Itaperuna, que
protagonizou tantos jogos ali memoráveis ali, ficou nesse esquecimento. E de Itaperuna a gente quer seguir para a cidade de Bom Jesus do Itabapoana, faz divisa aí com Bom Jesus do Norte, que é Espírito Santo. Lá tem uma equipe tradicionalista também que disputou o campeonato pela Federação do Estado do Rio de Janeiro, disputou pela terceira divisão, o Olímpico Futebol Clube de Bom Jesus, né? O time amarelo e vermelho de Bom Jesus, um timaço. O que a gente está sabendo hoje que está aí com as suas atividades voltadas para o futebol amador, principalmente a categoria de base, e também para os esportes, né, para a questão social, e também parece que para os veteranos recebe alguns jogos festivos. O time do Bom Jesus, o Olímpico, foi uma equipe que naquela região aí do Vale do Itabapoana ali comandou bastante, tinha um belíssimo trabalho prestado, e a base então que fazia muitas equipes que disputavam a Copa Gazetinha aí do Espírito Santo. De Bom Jesus a gente quer ir para Santo Antônio de Pádua, lá bem também no extremo, lá no Noroeste Fluminense, divisa ali com Miracema, divisa lá com próximo à Laje do Mulheré. Também o Paduano Esporte Clube, o azul e branco, né, da cidade de Pádua, também participou da terceira divisão, teve um período de profissionalismo interessante, revelou alguns atletas ali, celeiro de jogadores, e hoje a gente infelizmente não teve nem notícias aí se o Itaperuna não Paduano trabalha aí com categorias de base, se eles trabalham aí com equipe de veteranos, se existe algum projeto, mesmo que seja social. A gente vai no próximo vídeo que iremos fazer, nós vamos estar falando em detalhado dessas equipes e algumas outras equipes que não profissionalizaram, mas equipes fortíssimas do amador aí do noroeste do estado do Rio de Janeiro. De Santo Antônio de Pádua a gente vai para a Peribé, que foi uma das últimas equipes aí que profissionalizou, né? Que participou do campeonato da terceira divisão, chegando aí algumas finais, fazendo um belíssimo trabalho. A Peribé é uma cidade lindíssima no noroeste do estado do Rio de Janeiro, é uma cidade ali que já está próxima aí à região serrana, né? Faz um belíssimo trabalho. A gente sabe que lá eles têm um belíssimo trabalho de base, tinha um trabalho de base. E o Aperibé aí, que é preto e branco, foi uma das últimas equipes na região noroeste fluminense, dessas que eu falei, a se profissionalizar. De Aperibé a gente quer ir para a cidade próxima, que é de Cambuci, o Floresta Atlético Clube. O Floresta, que é celeiro aí de craques, o Floresta aí que é uma equipe riquíssima com títulos, verde e branco, né, da Beira Rio, próximo ao Rio Paraíba. Né, eles falam que é o gigante da Beira Rio ali, já que o Rio Paraíba do Sul é próximo ali ao seu estádio. O Floresta foi uma equipe que também se profissionalizou, uma equipe muito forte da região, uma equipe que conquistou muitos títulos de futebol, né, na nossa região ali, profissionalizando, fazendo um trabalho belíssimo naquele ano, chegando aí às finais do campeonato profissional. E nós acreditamos também que por questão financeira e as outras coisas, outros motivos, o Floresta não teve estrutura para continuar disputando o futebol profissional. A gente sabe que lá tem um trabalho muito forte da base, eles costumam fazer um trabalho muito forte quando disputam os campeonatos amador aqui da nossa região. Saindo de Cambuci, ali do Floresta, a gente quer ir para Cardoso Moreira, que é o norte, mas é divisa com o noroeste. O Cardoso Moreira, desses clubes todos que eu falei junto com o Itaperuna, foi um clube aí que teve um grande sucesso, né? Uma projeção rápida, terceira divisão, segunda divisão e foi para a primeira divisão, disputando aí o campeonato também com os grandes clubes do Rio de Janeiro. Não recebeu nenhum dos quatro grandes aqui lá em Cardoso Moreira, mas recebeu, né, as outras equipes, tipo Madureira, o Boa Vista, enfim, outras equipes que subiu na época, o Macaé, o Resende. Cardoso fez um belíssimo trabalho, só que infelizmente no primeiro ano que ele subiu, ele não conseguiu se manter, e voltou para a segunda divisão. Eu acho que não teve condição, retornou à terceira e hoje se mantém como um clube amador, mas faz um trabalho belíssimo no seu estádio Antônio Ferreira de Medeiros, um estádio maravilhoso que recebe vários jogos do campeonato estadual, né? Lá 2018 teve a final da Copa Rio entre o Americano e o Boa Vista, né, de Bacaxá, lá de Saquarema, e outros jogos que eles fazem, tem um trabalho de base lá interessante também, e eles utilizam o campo ali junto, além de emprestar, de ceder, o seu presidente Renato Jacinto,
um cara super do bem. O Renato, ele cede, né, até para desenvolver a nossa região, ele cede para todas as equipes do Americano, Goitacás, equipes, até eu já vi o Itaperuna fazer jogos lá também, então todas as equipes, até a equipe do Macaé já fez jogo ali no estádio Antônio Ferreira. E voltando por último, para a gente estar encerrando esse vídeo, a gente vai falar do clube, né, da minha cidade, que é o Esporte Clube Italva, também se profissionalizou, né, aí no final aí dos anos 90, profissionalizando meado, final dos anos 90, fez uma terceira divisão maravilhosa, né, por critérios técnicos, acabou não sendo campeão da terceira divisão e manteve por um bom tempo aí disputando da segunda divisão e a intermediária, que dava até acesso para a primeira divisão, mas o Italva, infelizmente, também, igual aos outros clubes, não conseguiu se manter aí no profissionalismo. Faz um trabalho de base, né, tem as equipes de base, disputa o campeonato amador e cede o campo para as outras equipes aí, para os campeonatos aqui da região. Resumindo, para a gente terminar o nosso vídeo, o que a gente tira essa conclusão? Infelizmente, né, nós não temos aí um apoio maciço como deveria ter o apoio da federação. Ela recebe um patrocínio, ela tem toda uma estrutura, mas infelizmente com a caída dos 4 grandes do Rio de Janeiro desistindo e pensando em outras competições maiores e mais rentáveis, infelizmente ela não olha para o interior. E o futebol no interior, aqueles domingos, aqueles belos domingos que nós tínhamos no estádio de futebol, cada vez fica mais raro, as equipes estão com dificuldade para se manter. O Noroeste Fluminense, um celeiro de craques, o Noroeste Fluminense do estado do Rio de Janeiro, fortíssimo com suas equipes. Em um segundo vídeo, nós vamos falar das outras equipes que não foram profissionais, mas são reconhecidas e fortíssimas aqui na região. Tá bom, gente? Eu vou pedir para que vocês compartilhem o nosso canal, para que vocês ativem lá o sininho, para que vocês se inscrevam no nosso canal, para que a gente faça mais vídeos em relação a isso, tá bom? Nós vamos estar fazendo daqui o dia o próximo vídeo, continuando na segunda parte aí da falência do futebol do Noroeste Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Tá bom, galera? Um abraço para todos, que a paz de Cristo esteja com vocês aí.